Olá, senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Vamos corrigir a prova de escrevente do Tribunal de Justiça que foi realizada pela organizadora VUNESP no último dia 2 de dezembro. Agora, senhores, isso é muito importante. Escrevente do Tribunal de Justiça, VUNESP. Você não pode esquecer nunca que VUNESP, pessoal, para esse nível aqui, é texto de lei. Texto de lei. Isso é muito importante, fechou? Hora ou outra, uma súmula, uma jurisprudência de leve, texto de lei. Senhores, vamos começar processo penal. Diz a questão 49. Nos termos do artigo 257 do Código de Processo Penal, cabe ao Ministério Público. Senhores, preste atenção. O promotor de justiça, lembra que conversamos? Promotor de justiça, ele é o quê? Ele é o titular privativo da ação penal pública e ele é o fiscal da lei, o custos legis. O titular, pessoal, está lá no 129.1 da Constituição da República e ele é fiscal da lei. Maravilha? Vamos verificar as alternativas. 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida no Código de Processo Penal. Perfeito. Promover privativamente a ação penal pública. Por quê? Porque a ação penal de iniciativa privada, ele não é parte, ele é fiscal da lei, custos legis. 2. Buscar a condenação dos indiciados em inquérito policial. Senhores, inquérito policial é a fase pré-processual, é a fase preparatória da futura ação penal. Na fase de inquérito policial não há imputação, pessoal, não há condenação, é a fase pré-processual, porque o inquérito policial nada mais é do que um instrumento do instrumento processo, é um procedimento administrativo. Qual o caráter dele? Investigar para subsidiar a propositura da ação penal. O promotor de justiça, ele é o fiscal da lei, ele não vai pedir a condenação, buscar a condenação em inquérito policial. Não é correto você dizer isso, legal? 3. Fiscalizar a execução da lei. Perfeito, ele é custos legis, fiscal da lei. Então as alternativas 1 e 3 estão corretas. Fechou? Maravilha. Senhores, o CPP, artigo 261, admite que seja o acusado processado ou julgado sem defensor? Não, pessoal. O acusado, ainda que for agido, tudo certo? Ele não pode ser processado sem um defensor. Causa nulidade. Isso é o artigo 261. E tem súmula 523 do Supremo Tribunal Federal também. Maravilha? A ausência de defensor é nulidade do processo. Maravilha até aqui? Senhores, isso é muito importante, hein? Você vai nomear um defensor, ainda que o processo esteja suspenso do 366, né? Se o juiz produzir as provas consideradas urgentes, ele vai estabelecer um mínimo de contraditório, ou seja, ele vai nomear um dativo, promotor de justiça, colhe-se a prova e suspende. Beleza? Até aqui? Não, ele não é. A alternativa é não é processado sem um defensor. Muito bem. Determina o artigo 353 do Código de Processo Penal, questão 51. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante o quê? Senhores, carta precatória. Juízo de precante, solicitante, ele vai mandar, e o juízo de precado, solicitado, ele vai cumprir. Olha lá, publicação em jornal de grande circulação? Não, são os requisitos extrínsecos do mandado da citação com edital, né, por edital. B, edital? Não, edital quando ele está em local incerto e não sabido. C, com aviso de recebimento ou telegrama? Senhores, não existe citação com aviso de recebimento. Isso não existe no processo penal. Beleza? Até aqui no processo penal. Carta de ordem? Não. Carta precatória. Fechou? Alternativa E. O Código de Processo Penal, questão 52, no parágrafo 3º do artigo 406,
Logo após a citação, faculta o acusado que apresente a resposta escrita. Lembra, pessoal, oferecimento da denúncia, recebimento ou rejeição liminar do 395, citação para apresentar a resposta à acusação no prazo de 10 dias. O que ele pode alegar essa resposta? Tudo menos nada. Ele pode alegar, arguir, preliminares, justificações, juntar documentos, beleza? Indicar as provas que ele pretende produzir, arrolar testemunhas, que essa é uma oportunidade no rito comum ordinário, até 8 testemunhas, legal? Então, pessoal, alternativa D, arguindo preliminares, alegando tudo o que interessa à sua defesa, oferecendo documentos e justificações, especificando provas pretendidas e arrolando testemunhas. Beleza? Maravilha! Agora, senhores, questão 53. São requisitos necessários para que se articulem os embargos infringentes e de nulidade do parágrafo único do 609 do CPP. O que são os embargos infringentes de nulidade, pessoal? São recursos exclusivos da defesa quando a decisão não for unânime, desfavorável ao réu no julgamento de reza e apelação em segunda instância, não é verdade? Beleza? Então, decisão não unânime, desfavorável ao réu. Maravilha, vamos verificar? 1. Decisão de segunda instância? Perfeito. Decisão desfavorável ao réu? Perfeito. Decisão unânime? Não. Não unânime. Então, alternativa E. 1 e 2 apenas. Muito bem. Questão 54. 54, senhores, cuidado. Falar da suspensão condicional do processo que está lá na Lei 9.099 de 95 e seu artigo 89. Você vai pegar a pena mínima, quando ela for igual ou inferior a 1 ano, o processo ficará suspenso por 2 a 4 anos, não é? Só que quais são os requisitos? O sujeito não pode estar sendo processado, ser processado, maravilha, está sendo processado ou ter sido condenado pela prática de outro crime, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, que fala da suspensão condicional da pena. Para esse concurso você não precisa saber quais são os requisitos do Código Penal, mas você precisa saber que a Lei 9.099 menciona, desde que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, que é a suspensão condicional da pena. Então, é para você completar o quadro. Nos crimes, tracinho, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado, tracinho, presente os demais requisitos que autorizam, tracinho. Então, temos 3 lacunas aqui. Olha a alternativa C. Nos crimes, vamos completar, em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado, vamos completar, não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime. Presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Beleza? Alternativa C. Senhores, vamos conversar a questão de direito penal agora. Penal, artigo 43 do Código... a questão 43. O crime de petrechos e falsificação, por expressa disposição do artigo 395, tem a pena aumentada na 6ª parte se o agente... Senhores, lembra petrechos? Petrechos 295, 294, né? 293 fala falsidades de papéis públicos, 294 petrechos, beleza? Até aqui, 295, aumento de pena. Aumento de pena da 6ª parte se o agente se serve... prevalecendo-se do cargo, prevalecendo-se do cargo, não basta ser funcionário público, prevalecendo-se do cargo. Vamos lá, da 6ª parte, se o agente A é funcionário público, tem intuito de lucro, causa com sua ação prejuízo ao erário público? Não. Confecciona documento falso hábil para enganar homem médio? Não.
é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo. A gente frisa muito isso, pessoal. Prevalecendo-se do cargo. Alternativa E. Senhores, 44. O crime de falsificação do documento público do artigo 297. 1. Configura-se apenas se a falsificação é total, ou seja, a mera alteração de documento público verdadeiro não constitui crime. Senhores, não é verdade. Por quê? A falsificação pode ser total ou parcial. Total ou parcial. Falsificar ou alterar no todo ou em parte, o código fala. 2. Também se configura se o documento tratar-se de testamento particular. Muito importante isso, a gente frisa muito. Testamento particular é público por equiparação. É público por equiparação. Maravilha? Também, 3. Também se configura se o documento trata-se de livro mercantil. Perfeito. Documento público por equiparação. Está lá no artigo 297, parágrafo 2º. Público por equiparação. Então as alternativas, os itens 2 e 3 estão corretos. Alternativa C. Alternativa C. Beleza? Agora vamos verificar aqui se tem mais questões, pessoal. Deixa eu verificar aqui, por favor. Só um minutinho. Olha só. Beleza. Ó. A conduta do funcionário, 45, a conduta do funcionário público que antes de assumir a função, mas em razão dela, exige para outrem indiretamente vantagem indevida, configura qual crime? Pessoal, o que fala o 316? Concussão. Exigir, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Trata-se do crime de concussão. Concussão. Senhores, concussão exige, ó o verbo, exigir. A alternativa A, concussão. A B é corrupção passiva? Não, ele não solicitou. Não configura crime algum, pois a exigência é indireta e para outrem. É indireta e para outrem? Não. Por quê? Porque o código fala direto ou indiretamente. D, configura crime de corrupção ativa? Nada a ver. Crime praticado por particular, oferecer ou prometer. E, não configura crime algum, pois o fato ocorre antes de assumir a função. Errado. Eu sempre falo, senhores, exigir direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vírgula, mas em razão dela. Exigiu, consumou, não precisa da indevida vantagem. Se ele conseguir, é mero exaurimento. Beleza. Senhores, 46. A pena prevista no Código Penal para o crime de resistência por expressa disposição legal é alternativa D. Maior se o ato em razão da resistência não se executa. Nós chamamos de resistência qualificada. Se o ato não se executar, resistência qualificada. Beleza? 47. O crime de fraude processual é punido com detenção de reclusão. Desculpa. 1. É punido com pena de reclusão e multa. 2. Só se configura se a fraude se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado? Só em processo penal? 3. Configura-se se a fraude tem por fim induzir a erro o juiz ou perito? Tudo certo? E agora? Senhores, o crime de fraude processual está lá no 347 do Código de Processo Penal. E vamos fazer a leitura. Olha só. Olha a pena, pessoal. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. O que eles colocaram aqui? Olha lá. É punido com reclusão e multa? Não. Detenção. Então a 1 você já descartou. Só se configura se a fraude se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado? Não é verdade. Por quê? Porque ele fala: inovar artificiosamente na pendência do processo civil ou administrativo, estado do lugar de coisa ou de pessoa, com fim de induzir a erro juiz ou perito. Então, em processo civil e administrativo também. Agora, em processo penal, ainda que não iniciado, a pena é aplicada em dobro, lembra? Isso daí, beleza? Então, pode ser no processo penal, no processo civil, no processo administrativo, beleza? Só que processo civil e processo administrativo tem de estar, né, em andamento, na pendência. Então a 2 está errada. 3. Configura-se se a fraude tem o fim de induzir a erro juiz ou perito? Perfeito, porque o código fala induzir a erro juiz ou perito.
Ainda bem que eles não brincaram, porque eles costumam colocar: inovar artificiosamente na pendência do processo civil administrativo, estado, lugar de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro, promotor de justiça. Promotor de justiça não, juiz ou perito, beleza? A última questão, que é 49, olha só. Imagine que um advogado solicite dinheiro de seu cliente, deixando claro que, mediante o pagamento do valor, procurará uma testemunha do processo a fim de influenciá-la, a prestar um depoimento mais favorável à pretensão do cliente. Além disso, o advogado insinua que a quantia será repartida com a testemunha. O advogado recebe o dinheiro, mas engana seu cliente e não procura a testemunha. Nesse caso, o advogado cometeu o crime de... Senhores, nós temos um crime contra a administração da justiça, que é a exploração de prestígio. Quais são os verbos? Solicitar ou receber. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, ele vendeu fumaça, pessoal. Ele solicitou, maravilha? É esse que é o verbo aqui, ó. O advogado solicite. Ele solicitou, praticou o verbo a pretexto de influir em testemunha. Legal? Então, o crime é de exploração de prestígio. Eles colocaram corrupção ativa? Não. Usurpação de função pública? Nada a ver. Não cometeu crime algum? Hediondo. Cometeu crime de corrupção passiva? Nem emoção. Cometeu crime de exploração de prestígio. Legal, senhores? Senhores, eu espero que vocês aguardem, né, o gabarito com muita tranquilidade, não fiquem tão ansiosos, né? Você não pode ficar tão ansioso, porque isso prejudica. Você vai continuar estudando, porque nós temos vários concursos aí. Estamos juntos, pessoal. Pra gente, né? Para nós professores, né? Para nós professores, acabou apenas uma fase. Nós temos uma nova fase, TRT, TRF. Nós temos vários concursos aí, né, que estão por vir, e eu tenho certeza que você vai procurar sempre o melhor. Aguarde, conte com a gente, sucesso, até uma próxima oportunidade. Continue acompanhando no YouTube. Por quê? Porque eu vou fazer bombar esse YouTube para o seu concurso. Legal, senhores? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade, sucesso, tchau.